Quando a gente pensa em COP, e a gente fala de Conferência das Partes ou Cúpula do Clima, a gente está se inserindo uma resposta política, uma resposta da política internacional, dos atores dessa política internacional, em relação aos dados científicos e as comprovações em relação às mudanças do clima. Ou seja, a resposta política como um esforço, né, para combater essa mudança climática. E as COPs elas passaram a acontecer a partir de 1995, sendo que elas são fruto da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, ou seja, um acordo guarda-chuva, em que você tem ali uma série de estados que convergem em relação à adoção de medidas contrárias a essa mudança do clima. E essa convenção, desculpem, ela é fruto justamente da última conferência da ONU para o meio ambiente que aconteceu aqui no Brasil, a Rio 92. Quando a gente pensa nos grandes marcos da Conferência do Clima, a COP ela foi esse palco de negociação de dois grandes acordos. O primeiro deles foi o Protocolo de Quioto, que foi assinado em 1997, e o segundo, o Acordo de Paris, que veio para poder substituir o Protocolo de Quioto enquanto mecanismo. Bom, quando a gente lembra do Protocolo de Quioto, acho que um dos primeiros desafios do próprio protocolo foi a possibilidade dele entrar em vigor, algo que ele só conseguiu em 2005, justamente porque há um desafio muito grande de conseguir um consenso. Vamos pensar que a gente está falando de mudanças climáticas, e mudança climática afeta a humanidade como um todo. No entanto, o sistema internacional está organizado em grupos, né? São grupos de países, e esses países possuem líderes, delegações que estão preocupadas principalmente na proteção dos seus cidadãos. Então, você chegar a um consenso em relação a algo que é muito mais amplo, acaba se tornando desafiador em função dos interesses, tanto geopolíticos quanto econômicos, de cada um desses estados. Tanto que o Protocolo de Quioto não teve a adesão dos Estados Unidos, e se a gente lembrar bem, inclusive o Canadá. Em 2011, chegou também a ser retirado o protocolo, sendo que na primeira etapa ele teve avanços significativos, só que se percebeu que, por mais que os países desenvolvidos conseguissem alcançar a meta de redução, as emissões globais como um todo estavam aumentando. É aí que entra o Acordo de Paris como uma forma de criar metas de mitigação muito mais universais, né? Metas universais, e essas metas, se tornando universais, representam um compromisso de todos os países, sejam os desenvolvidos ou em desenvolvimento. No entanto, o Acordo de Paris ainda está em consolidação em muitos dos seus pontos, artigos, e o grande desafio nessa atual COP é justamente entrar dentro do contexto da implementação das medidas, seja de financiamento, seja da criação de mecanismos que levam em consideração atores subnacionais. Então, existe uma gama de agências, é um tema realmente bem complexo. Sim, quando a gente olha para o Acordo de Paris e percebemos, né, que os Estados Unidos já ingressou, se retirou do Acordo de Paris, a gente poderia pontuar que, de fato, o negacionismo climático é o principal retrocesso em relação às negociações, além dos interesses geopolíticos, estratégicos e econômicos de cada um dos países. Você já tem uma ampla estrutura científica que vem confirmando a altíssima probabilidade, né, de que as ações humanas são as principais responsáveis pela mudança do clima. Quando você adota uma narrativa ou um discurso que não confirma isso, normalmente esses países, tal qual os Estados Unidos, muitas vezes adotam essa postura em função dos seus próprios interesses, em função do status quo econômico que beneficia essa estrutura desse país, e ele acaba tendo certa resistência em migrar para a adoção de medidas mais sustentáveis, energias renováveis, então gerar essa mudança dentro da sua economia e dentro da sua política. Bom, quando a gente lembra das últimas COPs, vamos colocar aqui pelo menos as últimas três, né? A COP de Dubai, Sharm el Sheikh e a COP de Baku. Essas COPs foram importantes porque elas foram COPs que negociaram especificamente o que a gente chama dos mecanismos, a agenda do Acordo de Paris, que está associado com os temas de mitigação, adaptação, perdas e danos, financiamento e mecanismos, de modo geral, de implementação. Dentro dessas agendas, quando a gente fala de adaptação, a gente permanece com os esforços para garantir que o mercado de carbono, as transações internacionais possam, de fato, migrar do Protocolo de Quioto para o Acordo de Paris. Tivemos significativos avanços nesse sentido com a conclusão do artigo 6 do Acordo de Paris, mas em relação à adaptação e a perdas e danos, a gente ainda segue com uma série de desafios. O principal deles é garantir financiamento para essas duas pautas, porque a mitigação tem centralizado muito a discussão. E, por fim, o fator financiamento tem sido o tópico, né, mais importante debatido na COP de Baku, que buscou mudar a meta
qualificada quantitativa que os países adotam como investimentos anuais. Então, anteriormente, essa meta era de 100 bilhões por ano. Agora, a partir de Baku, passa a ser 300 bilhões por ano, mesmo que a maioria dos países em desenvolvimento e alguns dos relatórios, como o Global Stocktake, apontem que a gente ainda tem uma lacuna de pelo menos 1 trilhão. Ou seja, esse gasto anual, na verdade, deveria ser de 1,3 trilhões para que a gente pudesse alcançar a meta de 1,5 na temperatura global até 2005. Eu começaria dizendo que o Brasil ele tem uma atuação muito relevante quando a gente pensa na agenda ambiental global. Ele é o que a gente chama de um global player, então ele domina bastante essa agenda, ele é um ator modelo em função de algumas dessas características políticas, é claro que ele enfrenta muitos desafios, e tem toda a expectativa em relação ao que é a Convenção Quadro, que se originou justamente na conferência que aconteceu aqui no Rio em 1992. Então, a gente dá um pouquinho mais de esperança para o processo de negociação que é demorado, né, que é um tanto burocrático, que se estende há muitos anos, afinal de contas, vamos fazer 10 anos do Acordo de Paris. Então, por que o período, agora a COP da implementação? Porque o primeiro momento foi construir consensos em relação ao próprio documento do Acordo de Paris. Agora, o que os Estados estão visando, principalmente os Estados insulares, os países menos desenvolvidos, a União Africana, é garantir que o que foi acordado dentro do Acordo de Paris agora seja implementado. Então, que a gente possa ter mecanismos que garantam que possa ter fornecimento de apoio técnico e financeiro para lidar com as perdas e danos em função das mudanças climáticas que já estão em curso, né, das crises ambientais que já estão em curso, que os países possam se adaptar, criar mecanismos, por exemplo, para que se evite que inundações ou enchentes, como que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou secas, como que acontece na Amazônia, se repitam constantemente. Então, quando a gente pensa na COP da implementação, é para que se implemente os mecanismos financeiros, se garanta o investimento aos fundos, que o investimento tecnológico, a capacitação possa acontecer e que a gente, de fato, tenha a participação das unidades subnacionais, como os estados, os municípios, as organizações não governamentais, que são fundamentais para que isso possa acontecer nas localidades específicas. Olha, existe um grande simbolismo, sim, da gente ter a COP na Amazônia, mas a expectativa é que, para além do simbolismo, represente, de fato, algum impacto prático. Quando a gente fala de Amazônia, na verdade, a gente está falando de uma região que ela transpassa fronteiras. Então, a gente poderia falar melhor até da Panamazônia. E justamente em função dessa aprovação por parte da ONU da COP, aqui em Belém do Pará, é que em 2003 a gente tem a Carta de Belém, a gente tem uma maior articulação entre os países amazônicos, porque os desafios que essa região encontra são significativos. Eu ousaria dizer que o peso simbólico de a gente ter uma COP aqui deriva do fato da Amazônia ser uma representação de tudo aquilo que nós buscamos preservar. Até porque, se a gente está pensando em mudança do clima, ou pelo menos em mitigar, em reverter essa mudança do clima tanto quanto possível, a Amazônia ela apresenta todo um quadro de inovações sociais, de forma de conviver com a natureza de maneira sustentável, e representa também um dos mais importantes sumidores de carbono do planeta. No entanto, a Amazônia ela também tem esse simbolismo em função dela ser um espelho dos desafios do atual modelo de produção, da atual forma de governança dos territórios. Isso porque a Amazônia também foi uma região que, foi durante muito tempo explorada, colonizada e que se sujeitou a muitos planos de desenvolvimento que não dialogavam com a realidade social da região. É uma região que apresenta grandes cidades, tem um desafio do saneamento, tem desafio da desigualdade social, e isso são, na verdade, desafios globais, que a Amazônia também acaba representando. Então, eu resumiria dizendo que ela é tanto uma representação de tudo aquilo que a gente pretende preservar, como um espelho dos desafios globais, do modo de produção capitalista e da governança global.